Eu sou Tamires Marcico, eu sou biotecnologista, doutora em biotecnociência e eu sou gaúcha. Bah. Inter ou Grêmio? Não, tem que ser Inter, né? Grêmio não dá condição. Grêmio não tem condição de ser Grêmio. Mas, infelizmente, eu sou noiva de um gremista, porque nem todo mundo é perfeito, né? Por que então isso? Pra ter harmonia no lar. Claro. Harmonia não, né? Você vai causar intriga. Ele é fanático de futebol? Não, já foi, mas hoje em dia é menos, assim. Tá vendo? Qual que é? É porque é difícil você conversar com um gaúcho e ele não ter um time. Qual que é a relação do gaúcho com o futebol? É que assim, como os times, na verdade não é com o futebol em si, é com o Inter e o Grêmio, entendeu? Quando tu nasce, meio que antes, talvez até a tua própria família já escolhe o teu time, dependendo de onde tu veio. Aí se tu é meio subversivo, assim, tu vai pro outro lado. Que como eu sou de uma família que tem bastante gremista, mas eu resolvi dar o contra. Ser do contra, entendi. Sim. E você acompanha futebol com esse afinco ou você só torce? Assim, antes, logo, assim, 15 anos atrás, né? Eu acompanhava bastante, assim, eu ia no jogo que passava, tipo, a gente ia nos bares, assim, olhar futebol. Mas aí Acabou virou ponto corrido, virou bet, virou dinheiro, aí eu não quis mais ver. Entendi. E como que é ter 42 anos com carinha de 20? Ai, é muito skincare, sabe? É assim, ó, produtos internacionais. Filho da mãe, a idade dele, desgraçado. Ele fez ontem 42. Eu acho que eu não tenho muito a cara da idade que eu tenho. Eu tenho 31. Então eu ainda dou uma ideia, assim, de uns 29. Assim. Não, dá uns 28. Então, Não, sem zoeira, uns 25 você acho passa que eu lindo. engano, Não, tranquilo. E não, mais eu uns sempre falei anos. pra Não, bem 25. pesado, assim, Não, acho não que é não. não. Você Não, fez- falar de peso de Sabe mulher por quê? agora foi você que puxou esse assunto. Você fez 4.2 ontem? É. Como é que é ter 4.2 com carinha de 60? Ah, o pneu Coluninha de rodou muito 80. faz tempo, né? Coluna de 80. Rodou sem óleo. Tamires, fala um pouquinho pra nós assim. Vamos começar de trás pra frente. O que te fez chegar nessa profissão aqui? Na verdade é uma longa história, né? Mas encurtando a história foi que... Puxa o microfone mais pra você. Isso. Aí. Encurtando a história, lá na minha cidade a gente não tinha, porque eu vim numa cidade muito pequena, né? São Gabriel. Então até no último censo a cidade diminuiu. Pra vocês terem uma É noção. porque você veio pra cá. Aí eu tô valendo por umas 10 mil pessoas, aí caiu. Aí fizeram lá, naquele boom das universidades, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, né? Criaram uma universidade federal lá na minha cidade. E aí tudo curso voltado para a agrária, né? Porque lá é a cidade e a plantação de soja na volta. Então, a gente não tinha muitas opções do que escolher. E eu queria, na verdade, a minha ideia era fazer engenharia mecânica. Então eu estudei, né, me esforcei para isso, passei no curso de engenharia. Só que daí a gente vem para um outro lado, que a minha família era muito conservadora, né, Rio Grande do Sul, interior, coisas assim. E acabei que eu não consegui ir para essa outra cidade fazer o curso e eu escolhi biotecnologia. Então, o primeiro ano eu fiz meio contragosto, assim, sabe? Porque era uma coisa muito diferente, sabe? Até esse tempo atrás ninguém sabia direito, até hoje as pessoas não sabem direito o que é biotecnologia. E eu pensei, depois de um ano assim, cara, se eu vou fazer isso aqui, eu tenho que fazer direito, né? Aí eu comecei a me esforçar. Aí você foi virar advogado. Não. Aí virei advogado. Fazer Não. direito. Não, legislação é horrível. Lei seca, quem consegue? Só. O que faz um biotecnólogo? É isso? Um biotecnologista? Não, tem diferença. O biotecnólogo é o técnico em biotecnologia. O biotecnologista é o ensino superior, é o Tá. bacharel em biotecnologia. Eu não sei nem o que nenhum dos dois faz, agora você vai ter que explicar os dois pra mim. Não, eu já não sabia um, eu já me achava ignorante. Falei, Ela só ignorante, reforçou isso. Aí eu juntei algumas palavras assim na cabeça, falei, eu vou perguntar isso aqui, que deve ser isso aqui, pronto, eu já É o que a gente tava conversando no episódio da semana passada, né? As pessoas têm 370 mil palavras na língua portuguesa, a gente conhece 5 mil. Exatamente, É isso. eu tentei juntar uma aí, mas o que faz os dois? Vamos lá. Tá, são os níveis de graduação, na verdade, né? O técnico, ele tem
não menos habilidades, mas menos... Formação? uma formação um pouco mais enxuta para realmente ir para o mercado, entendeu? A parte do bacharel, a gente pode escolher mais o lado acadêmico, que é o lado da pesquisa, né? Ser professor ou coisas assim. Tá, o técnico é o cara, então, que ele vai sair para trabalhar no mercado, na indústria, e o bacharel é o cara que vai ficar mamando na teta do governo o resto da vida com bolsa. Exatamente. Tá. E faz doutorado, é isso? E aí Faz chega no doutorado. Faz doutorado. doutorado. E, gente, eu fiz graduação, fiz intercâmbio, fiz mestrado, fiz especialização, fiz doutorado, então eu tenho uma trajetória de mamar na teta do governo muito forte. Mas eu retribuí, viu? Eu tenho vários estudos publicados, né, que são Mas é Uma bosta. uma bosta. Não, mas é importante. A gente, o Brasil ele dá muito pouco valor ao cientista, Isso é. no geral, assim, né? Então, apesar de existirem investimentos, eles não são muitas vezes suficientes para algumas áreas e são muito abundantes para outras áreas que talvez demandassem menos, porque não existe uma inteligência de distribuição ali, de investimento. Eu brinco que eu falava assim, eu trabalhei na USP, eu fui funcionário público, trabalhei na USP. Mamou na teta do governo. Mamei na teta do governo. Aí Mamei. alguém que mama com propriedade. Tá vendo? Onde eu aprendi com profissionais capacitados. E assim, uma coisa que eu ficava bobo, cara, que chegava um período que o pessoal falava assim, não, porque a gente precisa gastar essa verba. Por quê? Mas assim, Porque senão ano que vem a gente não recebe ela. Isso para gestão de projetos também é válido. essa que assim, ó, Fala aqui, ó. Fala aqui, ó. a gente tem que ver um panorama, deixa eu voltar aqui. A gente tem que ter um panorama maior, porque São Paulo, em si, o estado de São Paulo, é um estado à parte do resto do Brasil. Por quê? A gente tem aqui em São Paulo a maior, na verdade, uma das maiores agências de fomento estaduais do Brasil, que é a FAPESP. Então, a FAPESP, ela é, assim, uma mãe para a ciência dentro do estado de São Paulo, entendeu? E em outros estados, por exemplo, no Rio Grande do Sul, existe a FAPERGS, mas a FAPERGS não tem uma quantidade de dinheiro disponível para projetos, então é muito difícil, o valor das bolsas é menor, entendeu? Então é mais complicado desse jeito, viu? Tá, então assim, aqui em São Paulo, a disponibilidade de fomento para pesquisa é muito maior, então tu consegue comprar equipamento, consegue comprar reagente. E aí tem coisa assim, mas vocês têm um monte de dinheiro e às vezes não precisam. Mas às vezes as coisas são caríssimas, por exemplo. Eu no meu doutorado, eu usei um anticorpo que eu precisava e ele não tinha no Brasil e era R$7.500, assim, 100 microlitros, entendeu? Então são coisas caríssimas que a gente precisa usar, entendeu? Hoje em dia existem empresas nacionais que têm vários produtos de biotecnologia que têm um valor muito menor por todo esse preço da importação e tal, mas tem muitas coisas que a gente ainda não tem. Então, assim, tu vai comparar o nível de disponibilidade de dinheiro de que alguém lá no Rio Grande do Sul, ou lá no Norte, ou em algum outro lugar, aqui a São Paulo, é muito disparelho, assim, sabe? Então, esse é um problema muito grande. Mas se você tivesse que falar para mim, qual que é a contribuição que o biotecnologista dá para a sociedade? O que eu espero lá no final? Depende. Eu entendo que tem todo um processo de formação, a gente não, lá no fim, o que a gente entrega para a sociedade? Sabe, o engenheiro civil de Uber. O biotecnologista faz o quê? Vira O chapeiro. biotecnologia pode dirigir Uber também, né? Que é só saber dirigir. Coisa que São Carlense não sabe muito. Isso. Né? Vocês não dão Já conversamos, pisca, né? né? Que dá o pisca, tá louca, menina? Pisca? Não! Qual é que é o Dá o- direito esquerdo? É o pisca. Vocês não dão pisca, não! Ô, o pisca do O carro, seta, direita a esquerda. seta. Seta. Ah, Vocês não dão seta aqui. tá. Tá. Não. Não. Quando, Então- É porque quando aqui... dá na hora que tá virando. Ou dá para um vai lado e pro dá para lado, sai o pro outro. né? Aqui o São Carlense ele tem medo de seta, igual aqueles héteros super tem medo de dar o butico. Né? Então, tinha uma colega minha que ela gostava de falar, quando a pessoa não dava a seta,
Ela falava, aponta com a guampa, que é a mesma mais fácil, que é a guampa é o chifre, né? Você aponta lá, vai pra aquele lado, né? A gente vai precisar de tecla SAP. É tipo o Jacan do Masterchef, vai passando uma legenda com o nome. A guampa. Guampa. Não, Agora esqueci o que eu tava falando. Você ia me contar qual que é a contribuição, assim, qual que é o resultado final que a gente espera. Lembrei. Assim, o curso de biotecnologia, ele é extremamente amplo. Tu pode fazer qualquer coisa, basicamente, na área das biológicas. Então, tem gente que vai para a área dos cosméticos, tem gente que vai para a área da indústria, tem pessoas que vão pro lado do agro. Eu, por exemplo, fui pro lado da reprodução animal. Então, assim, tem várias vertentes que tu pode escolher, entendeu? Então, vai do local onde o teu curso tá, porque, por exemplo, se o teu curso, a tua universidade está numa área mais rural, a tendência é que seja a área de agrárias. Se tu tá num lugar, por exemplo, aqui a UFSCar, acredito que seja mais voltada para a indústria e coisas assim. Então, depende do local do curso também. E da formação dos professores. Você foi para a área da reprodução, certo? Sim.